Olá e bem-vindo! Hoje a gente vai mergulhar em uma daquelas questões bem antigas e persistentes da teologia cristã. Uma daquelas que definem campos, né? Exatamente. E o nosso guia vai ser o livro Eleitos Mais Livres, de Norman Geisler. A pergunta no centro de tudo parece simples, mas, nossa, as implicações são enormes. A fé que salva é um dom, algo que Deus soberanamente implanta num grupo escolhido de pessoas, os eleitos. Isso, ou é uma resposta que qualquer ser humano pode e deve dar. É uma pergunta que traça uma linha, sabe? De um lado você tem a visão do calvinismo, que, nas suas formas mais, digamos, fortes, Sim, argumenta que a humanidade está tão incapacitada espiritualmente pela depravação total que ninguém consegue escolher crer por si mesmo. certo. Nessa visão, a pessoa não tem como dar o primeiro passo. Exato. Deus precisa primeiro regenerar a pessoa. Basicamente, trazê-la à vida espiritual. E só então ele concede o dom da fé para que ela possa crer. A fé, nesse caso, é uma consequência da eleição, não a condição para ela. Perfeito. E do outro lado, a visão arminiana que o Geisler defende diz que a graça de Deus, na verdade, capacita todo mundo a responder livremente. Nossa missão aqui hoje é desempacotar essa argumentação do Geisler, olhar os textos bíblicos que estão no centro dessa tempestade, né? E tentar entender por que as interpretações são tão diferentes. É um debate denso, mas fascinante. Ok, vamos lá. Por onde começamos? Vamos começar pelo campo de batalha principal. O versículo que muitos consideram o argumento decisivo. Efésios 2, versículos 8 e 9. Ah, sim. Essa passagem é central. Diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Exato. E a interpretação mais comum no campo calvinista é que a palavra isto se refere diretamente à fé. Ou seja, a fé é o dom. Sim, Geisler até cita o teólogo R.C. Sproul, e ele é bem categórico, né? Diz que essa passagem deveria selar esse assunto para sempre. Parece bem definitivo, realmente. Parece. É uma leitura bem intuitiva, especialmente em português. Mas é aqui que Geisler nos convida a olhar mais de perto para a gramática do original em grego. E o que ele encontra lá? Ele aponta algo fascinante. A palavra grega para isto é touto. E touto é um pronome de gênero neutro. Ok, neutro. Já a palavra para fé, pistis, é um substantivo feminino. E no grego existe uma regra de concordância, sabe? O pronome geralmente concorda em gênero com o substantivo a que ele se refere. Ah, então, espera aí. Temos um pronome neutro, touto, e um substantivo feminino, pistes. Gramaticalmente, um não pode estar apontando para o outro. Exatamente, a conta não fecha. Se o apóstolo Paulo quisesse dizer que a fé era o dom, ele provavelmente teria usado o pronome feminino correspondente, aute. Faz sentido. Então, se o pronome neutro, touto, não se refere à fé, que é feminina, e nem à graça, que também é feminina em grego, Charis, sim. a que ele se refere, então? O que é o dom de Deus? A conclusão do Geisler e de muitos estudiosos do grego é que o isto se refere a todo o conceito anterior, a todo o pacote. O pacote da salvação pela graça por meio da fé. Isso é a salvação como um todo que é um presente. É o ato de ser salvo que é o dom, não uma parte específica dos componentes. Nossa, e é aqui que a análise dele fica muito interessante, porque ele não para na gramática. Ele traz um reforço histórico e bem inesperado. Pois é, Ele aponta que o próprio João Calvino, o pai do calvinismo, concordava com essa interpretação. sim, Calvino teria escrito que o texto não significa que a fé é o dom, mas que a salvação como um todo nos é dada por Deus. Isso é uma reviravolta e tanto na discussão, né? É uma reviravolta enorme. E sugere que a interpretação popular em muitos círculos calvinistas hoje em dia, na verdade, diverge da do próprio fundador do movimento, pelo menos nesse ponto crucial. O que enfraquece bastante a ideia de que Efésios 2 é a prova definitiva. Exato. Mas, claro, uma doutrina inteira não se sustenta ou cai por causa de um único versículo. Certo. Então o argumento de Efésios 2 é bem mais complexo do que parece. Geisler, então, vai para outras passagens, né?
que também são usadas como pilares para essa doutrina. Sim, como Filipenses 1:29. Filipenses 1:29, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. À primeira vista, essa frase, foi dado o privilégio de crer, parece encerrar o debate. É assim mesmo, né? A linguagem parece apoiar diretamente a ideia. Mas, de novo, o convite do autor é para olhar o contexto e as nuances. E qual é a nuance aqui? A expressão grega para dar o privilégio é charisti. Vem da mesma raiz de charis, graça. Significa conceder graciosamente ou, proporcionar uma oportunidade. A ênfase não é numa implantação forçada, sabe? Mas numa chance dada pela graça. E o contexto aqui é fundamental, imagino. Paulo não está escrevendo para descrentes sobre como eles podem vir a crer, certo? Precisamente. Ele está falando para cristãos, gente que já crê. O assunto é a vida cristã diária. E olha o que ele coloca no mesmo patamar: crer e sofrer. Ambos são privilégios concedidos. Crer significaria que Deus força o sofrimento. Geisler argumenta que faz muito mais sentido entender ambos como oportunidades graciosas dadas ao crente. A oportunidade de continuar confiando e a de sofrer por essa confiança. Entendi. Então, em Filipenses, o foco é a jornada contínua, não a fé inicial para a salvação. Mas e os casos em que a intervenção de Deus parece ser bem mais direta e inicial? Como na história da Lídia, em Atos 16. Ah, sim. O texto diz que Deus abriu o coração dela para atender a mensagem de Paulo. Isso não soa como uma ação divina que causa a fé dela. Sem dúvida. E Geisler não nega a intervenção divina, claro. A questão que ele levanta é sobre a natureza dessa intervenção. Se ela é coercitiva e exclusiva para os eleitos. Ou se ela é persuasiva e parte de um trabalho mais amplo do Espírito Santo. Ele argumenta pela segunda opção. A Bíblia diz que o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, não só um grupinho. Então a abertura do coração da Lídia seria um exemplo dessa persuasão divina? Um belo exemplo. Um trabalho preparatório da graça que remove barreiras. Mas a frase não para aí. Diz que Deus abriu o coração dela para que ela atendesse. A ação final, a resposta de atender, ainda é dela. É uma distinção sutil, mas importante. É como destravar uma porta para que alguém possa abrir por dentro, em vez de arrombar a porta. É uma ótima analogia, exatamente. E esse raciocínio continua quando ele analisa Atos 5:31. Que diz que Deus exaltou Jesus para dar arrependimento e perdão de pecados a Israel. De novo a palavra dar, que soa como um dom unilateral. Sim, e aqui ele usa uma espécie de argumento lógico, um reductio ad absurdum. Ele observa que arrependimento e perdão estão ligados no texto, são oferecidos juntos. Ok. Se dar arrependimento fosse um dom irresistível que Deus implantou em Israel, então, logicamente, todo o povo de Israel teria se arrependido e recebido perdão. Todo Israel seria salvo. Mas a Bíblia diz que apenas um remanescente é salvo. Exato. Então, a conclusão do Geisler é que o dom aqui não pode ser o arrependimento forçado, mas sim a oportunidade de se arrepender. Uma chance que Deus ofereceu a toda a nação. Ok, então, depois de examinar esses versículos-chave, o quadro que Geisler pinta é que a fé não seria esse dom irresistível. Pelo contrário, a Bíblia trataria a fé como uma resposta humana. Uma resposta que é exigida e esperada de todos. Ele reforça isso mostrando as dezenas de versículos que são mandamentos diretos. Creia no Senhor Jesus, arrependam-se. São convites e ordens que pressupõem a capacidade de responder. Isso. E a Bíblia também fala da sua fé, a fé que eles tinham, tratando como algo que pertence à pessoa, sabe? Uma característica pessoal. Mas isso leva a gente direto para a maior objeção, né? O nó dessa discussão. Se a fé é algo que nós fazemos, uma resposta que nós damos, como ela não vira uma obra? Exato. Como isso não nos torna, mesmo que um pouquinho, coautores da nossa salvação? Isso não contradiz a ideia da salvação somente pela graça?
Essa é a preocupação que leva muitos a defenderem que a fé tem que ser um dom. Essa é, de fato, a preocupação mais séria, e Geisler a trata com muito cuidado. Ele reconhece que teólogos como J.I. Packer, H.C. Sproul argumentam com força que se a fé é um ato humano, ela se torna meritória. Então, como ele responde a isso? Ele oferece uma refutação em duas partes. A primeira é simplesmente apontar para como a própria Bíblia define os termos. Ela estabelece um contraste radical entre fé e obras. São opostos na Bíblia. Exatamente. Em Romanos 4, Paulo diz que o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, mas crê, a fé lhe é acreditada como justiça. É fé ou obras. Para os autores bíblicos, são categorias que se excluem. Então dizer que a fé é uma obra seria contradizer a própria definição da Bíblia? Na visão de Geisler, sim. Se a salvação é pela fé, por definição ela não pode ser por obras. Esse é o argumento textual. Certo, mas e o argumento conceitual? A ideia de que qualquer contribuição nossa, por menor que seja, mancha a pureza da graça. É aqui que ele usa o que talvez seja seu argumento mais poderoso. Uma analogia, atribuída a Armínio. Uma analogia? Gosto disso. Imagine um homem muito rico que decide dar esmolas a um mendigo pobre faminto. O mendigo não fez nada para merecer a oferta. A iniciativa é 100% do doador. Ok, agora para receber a esmola, o mendigo precisa fazer algo. Ele tem que estender a mão. Certo. A pergunta de Armínio é: o ato do mendigo de estender a mão o torna merecedor daquela esmola? Claro que não. Seria absurdo um mendigo se gabar dizendo: eu consegui esse dinheiro com o trabalho da minha mão, estendendo-a. Exatamente. O mérito é todo de quem doou. A mão estendida é só o canal para receber o que foi oferecido de graça. A fé, então, seria a mão vazia. Exato. A fé não é uma obra meritória. É a admissão da nossa própria falência e a aceitação de uma riqueza que a gente não produziu. A fé não é fazer algo, é receber algo. E o curioso é que Geisler até cita um calvinista moderado, J. Gresham Machen, que diz exatamente isso. Essa é uma analogia poderosa. A mão estendida não tem mérito. Mas, para levar a discussão um passo adiante, um calvinista convicto poderia dizer: a analogia é boa, mas incompleta. Como assim? Ele poderia dizer: o problema não é se o mendigo quer estender a mão, mas se ele pode. Por causa da depravação total, ele está espiritualmente paralisado. Ele não consegue nem estender a mão, a menos que o doador primeiro cure a paralisia dele. Essa é a objeção crucial. E a resposta de Geisler e da tradição arminiana está num conceito que eles chamam de graça preveniente. Graça preveniente. Isso, que vem antes. A ideia é que a graça de Deus não age só no momento da salvação, mas antes dela. Eles concordam que a humanidade por si só está paralisada. Ninguém estende a mão por conta própria. Ok, até aí concordam. Mas eles argumentam que, através da obra de Cristo e do convencimento do Espírito Santo, Deus concede a todas as pessoas graça suficiente para curar essa paralisia, para capacitá-las a fazer uma escolha genuína. Ah, então essa graça não é irresistível? Não, ela pode ser rejeitada, mas ela é universal. É o que permite que a mão antes paralisada possa se estender. Ou seja, até a capacidade de estender a mão é em si um presente da graça, mas um presente que habilita uma resposta livre em vez de forçar um resultado. Então, resumindo essa análise toda, a partir das fontes do Norman Geisler, a fé não seria um dom exclusivo e irresistível implantado por Deus em alguns poucos eleitos. Não. Seria, em vez disso, a resposta humana que foi possibilitada e capacitada pela graça universal de Deus ao convite da salvação. O ato de crer não seria uma obra de mérito, Exatamente. mas o simples gesto de uma mão que a própria graça habilitou para aceitar um presente que a gente não merece. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir, que vai um pouco além da mecânica teológica. Qual seria? Se, como na analogia, a fé é a mão estendida de um mendigo para receber um presente, a maior parte do debate se concentra em se o mendigo pode ou não estender a mão. Geisler argumenta que a graça garante que ele possa. Mas talvez a pergunta mais profunda e mais relevante para a experiência humana seja outra. Que é?
O que impede uma pessoa de estender essa mão? Quais são as barreiras? O orgulho, o medo, a dor, as dúvidas intelectuais, as feridas, que fazem com que, mesmo diante de um dom oferecido de graça, a mão permaneça fechada. E essa reflexão sobre o que nos impede de receber é, talvez, o lugar perfeito para encerrarmos. Até a próxima!